A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero te convidar para mais uma reflexão do Minuto com Deus. O texto que eu quero compartilhar com você hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, do versículo 23 ao versículo 26. Diz assim a palavra de Deus. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Você já enfrentou momentos em que parecia que a sua vida inteira estava desmoronando? Sabe aquela hora quando as ondas dos problemas chegam de todos os lados e você tem a sensação de que o barco da sua vida vai afundar? Foi exatamente isso que os discípulos de Jesus viveram aqui em Mateus 8. Eles estavam no centro da vontade de Deus, seguindo Jesus, e mesmo assim enfrentaram uma tempestade violenta. Isso aqui nos mostra que seguir a Cristo não nos isenta de problemas, mas nos garante que a presença de Deus estará sempre conosco, mesmo no meio do caos. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Quando você dá o like no vídeo, o YouTube manda esse vídeo, ele recomenda esse vídeo para outras pessoas. Nós temos uma média de 10 mil likes em cada vídeo que a gente posta. Mas eu queria que esse vídeo chegasse a 15 mil curtidas. Você pode me ajudar com isso? Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Irmãos, olha só. O texto começa dizendo que, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Seguir Jesus levou os discípulos direto para uma tempestade. Isso quebra a ideia de que estar com Cristo significa ausência de problemas, de lutas. Pelo contrário, às vezes é exatamente pelo fato de estarmos no caminho certo que nós vamos enfrentar os maiores ventos contrários. A obediência não nos leva somente às águas tranquilas. Muitas vezes ela nos leva ao meio da tempestade, para revelar quem realmente está no controle. É interessante a gente perceber que, enquanto as ondas estavam invadindo o barco, Jesus estava onde? Ele estava dormindo. Esse detalhe aqui é muito importante. Isso mostra que a paz de Cristo não depende das circunstâncias. O sono de Jesus revela a plena confiança que ele tinha no Pai, mesmo diante da ameaça de morte. Jesus é o exemplo de uma fé perfeita, em contraste com a ansiedade dos discípulos. Se Jesus, o Filho de Deus, podia dormir no meio do caos, é porque ele tinha uma certeza: nenhuma tempestade era maior do que o poder do Pai. Talvez Deus não acalme de imediato a tempestade que está aí ao seu redor, porque antes Ele quer acalmar a tempestade que está gritando dentro de você. No verso 25, diz que eles gritaram: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Aquela foi uma oração curta, aflita. Nós podemos dizer até que foi uma oração desesperada. Jesus chama seus discípulos de homens de pequena fé, mas mesmo assim,
ele não deixa de atender ao clamor daqueles homens. Isso mostra para nós que mesmo a fé pequena, quando depositada em Cristo, é suficiente para mover o coração de Deus. Talvez você chegou até esse vídeo aqui pensando como a sua fé é fraca, como ela é pequena diante de tantos desafios que você está enfrentando. Mas eu quero que você receba isso no seu coração. Deus não rejeita a fé fraca, mas Ele pega essa pequena fé, essa fé fraquinha mesmo, do jeito que ela está, e a fortalece no meio da tempestade. O texto diz que Jesus se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e houve completa bonança. Aqui nós vemos que ele não apenas estava naquele barco, assim como ele está aí no barco da sua vida. Muito mais do que isso, ele governa sobre toda a criação. Irmãos, esse milagre mostra Jesus como o Senhor da natureza, reforçando a sua identidade messiânica e divina. E eu quero te dizer que até hoje, até os dias de hoje, Jesus ainda acalma tempestades, não importa o tamanho delas. Talvez uma família que esteja à beira da separação pode encontrar restauração quando Cristo é colocado no centro. Um diagnóstico médico desfavorável, revelado por um exame, ainda que você não receba a cura de forma imediata, Deus vai te capacitar para que você enfrente tudo isso com uma paz sobrenatural, uma paz indescritível. Uma vida financeira que está em ruínas pode encontrar equilíbrio e provisão quando você aprende a confiar em Deus e obedecer aos princípios dele. Receba essa palavra no seu coração. Meu querido irmão, minha querida irmã, a voz que acalma os mares é a mesma que ainda hoje sussurra paz ao nosso coração. E eu quero terminar essa mensagem hoje, antes da gente orar, dizendo que a tempestade revela duas coisas. Primeiro, ela revela a nossa própria fragilidade. Muitas vezes a gente quer se fazer de forte, sabe? Mas a verdade é que nós não estamos preparados para as tempestades da vida. Ninguém é forte o bastante para lidar com as perdas, as traições, as decepções, as quedas, as tentações e tantas outras coisas. Em segundo lugar, as tempestades nos revelam a soberania de Cristo. Um escritor chamado Corrie ten Boom disse o seguinte: nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Até mesmo essa tempestade que você está enfrentando tem um propósito. E o propósito é te aproximar ainda mais de Jesus. Deus usa até mesmo as circunstâncias contrárias para nos revelar o seu amor e o seu cuidado. O que importa de verdade não é a ausência ou a presença de tempestades. Não é isso que vai definir a nossa vida. O que determina os rumos da nossa vida é quem está no barco conosco. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra. As tempestades vão acontecer sim. Em algum momento elas virão. Mesmo quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Mas eu e você podemos descansar, porque Jesus nunca perde o controle. Ele tem poder para transformar o caos da nossa vida em bonança. Na próxima vez que o medo bater à sua porta, lembra dessa pergunta que Jesus fez aos discípulos dele. Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? E faça essa mesma pergunta para você. Transforme o seu medo em confiança. Transforme a sua ansiedade, a sua incerteza em oração. Deus não te abandonou. O nosso Jesus
continua acalmando as tempestades da nossa vida. Amém? Aleluia. Nesse momento eu quero orar por você. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se existe alguma área da sua vida que está passando por uma tempestade, coloque ela aqui. Não precisa detalhar qual é o seu problema. As pessoas não gostam de se expor aqui na internet. Mas coloque apenas com uma ou duas palavras a área da sua vida que precisa de um toque de cura, de milagre, de restauração de Deus. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Ou coloque o seu próprio nome. E declare pela fé essa afirmação: Jesus acalma as tempestades. Amém? Declare isso com fé. Jesus acalma as tempestades. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra que nos enche de vigor, de esperança, de renovo espiritual. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que muitas vezes o medo tem tomado conta do nosso coração. Assim como os discípulos naquele barco, nós temos sentido as ondas da vida nos cercarem. Problemas familiares, dificuldades financeiras, enfermidades, solidão, angústia. Mas hoje nós declaramos pela fé que o Senhor está no barco conosco. Nós declaramos que Jesus acalma as tempestades. Pai amado e querido, eu peço que a paz de Cristo, essa paz que, segundo a Tua palavra, excede todo entendimento, que essa paz guarde a nossa mente, guarde o nosso coração, que possamos aprender a descansar, mesmo em meio ao caos, que possamos confiar que o Senhor tem poder para acalmar cada tempestade que tem feito parte da nossa vida. Nós oramos, ó Deus, nesse momento, por todas as pessoas que forem alcançadas por essa palavra, por aquelas pessoas que estão vivendo dias de desespero, pessoas que sentem como se o barco delas fosse afundar. Visita essa irmã e esse irmão agora, Senhor, com a Tua presença, que ela possa ser envolvida com o consolo do Espírito Santo, que ela receba no seu coração a certeza de que não está sozinha. Senhor, levanta-te hoje sobre cada vida e repreende os ventos da aflição, da angústia, da depressão e do desespero. Que seja feita bonança na vida dele e na vida dela, porque somente a Tua voz tem autoridade para mudar a nossa realidade. Ó Deus, eu quero Te pedir pela fé que o Senhor nos fortaleça, que mesmo com essa fé pequena, que ela seja suficiente para nos sustentar, até que nós vejamos o Teu agir e o Teu mover. Que nós possamos sair daqui com a convicção de que não é a tempestade que define a nossa vida, mas sim o fato de que temos um Salvador que está no nosso barco, que está junto de nós em todo o tempo. Nós oramos pela fé, apresentamos ao Senhor todos os pedidos de oração que foram mencionados aqui nos comentários desse vídeo. E eu peço que a Tua graça nos alcance, Deus, que a Tua presença nos dê direção e que em nosso coração reine a Tua paz. É por isso que eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Jesus acalma a tempestade da sua vida. Receba essa palavra pela fé, receba isso no seu coração. Ele tem poder sobre as circunstâncias. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para agir. Deus só precisa da sua fé.
Ele é o Deus de milagres. Ele é o Senhor dos exércitos, o Deus que tem poder para transformar as circunstâncias. Se essa mensagem abençoou sua vida, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa palavra para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe, que Deus multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.